Olá, bom dia. Agradecer primeiramente ao Senhor, mais um dia aqui com vocês. Agradecer pelos novos inscritos. Pedir a ajuda de vocês, fazer aquela mendigagem diária para que vocês possam curtir, compartilhar, deixar um comentário. Vamos falar sobre um assunto que tem algumas discussões aí na internet, né? Alguns dizem que é um assunto complexo, outros dizem que há salvação. E eu vou deixar aqui o meu entendimento sobre esse assunto, que é um assunto, sim, delicado, mas que a verdade ela tem que ser dita. E a verdade muitas vezes é dura e direta. As pessoas tendem, às vezes, a tentar amortizar o impacto que esse tipo de situação tem. E eu passei por esse tipo de situação, então eu posso falar com propriedade sobre isso, ok? A partir do princípio que nós somos cristãos que estamos em Cristo, nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade. E quando o Senhor nos chama, eles nos chamam para uma batalha. Tanto é que a denominação do nosso Senhor é o Senhor dos Exércitos. E quando nós nos tornamos uma nova criatura, nós vamos ter um embate com a nossa carne, com o nosso passado, com os nossos desejos do passado também. Nós vamos ter um confronto brutal. E uma pessoa que passou por isso, um grande pregador, um grande homem de Deus, foi o próprio Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. E essa depressão dele ocorreu logo depois ali do Music Hall, que ele fez uma pregação. Ele estava famoso, já ficando muito famoso, e havia uma grande aglomeração no local. E acionaram o alarme de incêndio, e houve grande tumulto, houve muitas mortes, e aquilo causou uma grande ferida nele. E ele passou por uma grande depressão. E sabe como ele enfrentou? Com o Senhor Jesus, com o Evangelho, com oração, com meditação no Senhor. Ele viajava, ele reforçava o coração dele com a palavra do Senhor. E é assim que uma pessoa que está em Cristo passa por uma situação dessa, ela vai enfrentar esse tipo de situação. O que acontece? Se nós lemos, vamos ler primeiro aqui Mateus 5. Vamos ler rápido para deixar o vídeo curto, direto e edificante. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito ao julgamento. Isso aqui é o Senhor Jesus falando. O Senhor Jesus ele vai pautar, vai pegar a antiga aliança. Aqui começa o discurso no monte, né? Isso aqui é uma referência também a Moisés. Né? Moisés ele trouxe os mandamentos do monte, e Jesus aqui ele vai explicar espiritualmente todo o peso da lei. A lei ela serve para mostrar que nós estamos em pecado. E Jesus aprofunda isso. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha isso. A partir do momento que você está indiferente, você xingou o seu irmão por sem motivo, sem motivo algum, você xingou, você se irou contra o seu irmão, você está desejando algo ruim ao seu irmão, você já está aqui sujeito ao fogo do inferno. O Senhor é bem claro aqui. Aqui não tem demagogia, não tem eufemismo aqui. O Senhor é direto. Nós temos que ser direto com o Evangelho. Não adianta nós buscarmos algo que acalante nosso coração e que seja falso. Nós temos que buscar o Evangelho, nos pautarmos pelo Evangelho, ok? Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Então o Senhor é bem direto. Uma indiferença. Se você está brigado, se você tem algo contra o seu irmão. Irmão aqui é irmão em Cristo, tá? Não é pessoas que estão no mundo, que não creem em Jesus. Essas pessoas não podem ser consideradas irmãos, segundo a Bíblia. Tem um critério do qual é estabelecido pela palavra para nós considerarmos alguém irmão. Ok? Entre em acordo sem demora com o seu adversário. Olha aqui, ó, o seu adversário. Aqui já fala adversário. Enquanto você está com ele a caminho
para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Ok? Olha o adultério. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. A partir do momento que você desejar, você olhar para a mulher e desejá-la, a questão aqui não é você achar uma mulher bonita, você desejá-la com intenção impura, você já comete, ok? Um adultério no seu coração. Adultério é pecado. As pessoas falam assim: não, mas espera aí, não é adultério para o inferno, porque o único pecado que realmente existe é contra o Espírito Santo. Entenda uma coisa, entenda o conceito para que depois você possa usar isso ao seu favor. Pecado contra o Espírito Santo é você negar o poder do Espírito, as ações do Evangelho na ação, na vida das pessoas. Isso é negar, isso é blasfemar. Você blasfemar não é só você falar algo contra o Espírito Santo, é você negar o poder divino do Senhor. É você negar que o Senhor fez algo de miraculoso na vida de alguém. Isso é blasfemar. Você está negando a ação de Deus na vida da pessoa. É uma coisa, se nós falamos assim, nós nos tornamos novas criaturas. Um assassino se tornou uma nova criatura, ele se arrependeu. Ele está fazendo obras e com frutos segundo o Evangelho. Você fala assim, não, isso não é possível. Essa pessoa, ela não é de Deus. Está blasfemando contra o Espírito Santo. É nesse sentido. Não é você falar só contra. Você pensar, você tá agindo em seu coração contra o poder divino do Senhor. Então, você pegar uma frase do Evangelho e aplicá-la de qualquer jeito, de qualquer forma, sem entender, você tem que pensar. A gente, como cristão, nós temos que sempre nos analisarmos e entender qual que é o conceito, o que é blasfemar contra o Espírito. Jesus, quando ele estava pregando ali para os fariseus, ele estava fazendo sinais, estava falando, e os fariseus negaram. Jesus, ele estava com o Espírito, ele estava ali fazendo coisas maravilhosas com o Espírito do Senhor. E qual que foi a negação ali? Por que eles blasfemaram? Primeiro porque eles falaram que era espírito de Beelzebub, que aquilo não era vindo de Deus. Olha isso. Então isso é blasfemar, você negar a divindade do Senhor. Claro, segundo todas as escrituras, segundo todo o Evangelho. Você está vendo uma pessoa que está em Cristo, está fazendo coisas, e você fala assim, não, isso não é de Deus. Essa pessoa aí que fazia aí, que era do mundão, que fez um monte de coisa errada, agora está falando que é do Senhor, está blasfemando, porque você está negando o poder divino do Senhor. Ok? Acho que deu para explicar o conceito do que é blasfemar contra o Espírito Santo. Entendeu? Vamos lá. E aqui tem outros critérios também, tá? Tem outros critérios do qual faz a gente ser julgado e ser lançado no fogo. O próprio Senhor está falando aqui. Viu aqui em cima aqui, ó. Para que... Olha lá, ó. E quem eu chamar de tolo, a palavra tolo aqui ela é bem profunda. Eu tive que procurar, tanto no grego como no hebraico, o mesmo tipo de palavra. No hebraico ela já tem algumas variações, né? Tem vários outros significados. De chamar uma pessoa de incrédulo, de vai de uma palavra, vai de um termo mais simples a um termo mais grosseiro. Quando você chama uma pessoa, um irmão em Cristo ali, com palavras duvidando da fé dele, ou até sendo agressivo. E o que fala aqui a palavra? Estará sujeito ao inferno de fogo. Então aqui não é só, blasfemou contra o Espírito. Então, por favor, gente, temos que ler o Evangelho, ok? Temos que ler o Evangelho. Vamos lá, voltando aqui ao adultério. Aí o Senhor fala, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se você está tendo, como diz o Paulo Júnior, né? Se você está mexendo no computador, está tendo ali propaganda de pornografia, ou algo que está corrompendo seu coração, jogue esse computador fora. Se você tem uma amizade que está te levando a ter pensamentos pecaminosos, se separe. Se no seu serviço você está tendo pessoas ali, tem uma mulher ou uma pessoa que está fazendo você corromper seu coração, saia.
Então o Senhor é duro aqui, não tem eufemismo aqui. A palavra é bem direta. E isso parte do quê? Se uma pessoa está passando por um problema de depressão, está tendo desejos e pensamentos para tirar, atentar contra si mesma, essa pessoa está tendo uma luta. O que ela vai ter que procurar? Ajuda de irmãos em Cristo. Assim também o Spurgeon ele conseguiu sair dessa situação. Nós precisamos nos amparar em pessoas que estão em Cristo, em pessoas que têm fé, que vai orientar, vai fortalecer nosso coração. E graças a Deus, o Senhor Jesus me resgatou dessa situação. Me resgatou das trevas, desse desejo de atentar contra a própria vida. E não é fácil. A nossa luta contra a carne não é fácil. Contra os desejos, contra as lutas do dia a dia. Não é fácil. Nem o Senhor Jesus carregou a cruz sozinho. Simão o ajudou. E assim isso serve para nós. Nem sempre nós conseguiremos carregar a nossa cruz sozinho. As batalhas do dia a dia, contra a carne, contra as investidas do diabo, são difíceis? É difícil. Mas a partir do momento que você atenta contra si mesmo, você não tem tempo de pedir perdão. Não existe, gente, tempo de você se redimir com o Senhor. Você simplesmente está jogando tudo aquilo que Cristo fez por você na lata do lixo. Você se tornar uma nova criatura, você sentir que está vivo, é uma luta, você é um soldado. Um soldado que não quer enfrentar o campo de batalha, as trincheiras da vida e do coração em trevas, desiste no meio do caminho e atenta contra si mesmo, não é um soldado, é um covarde. Essa é a mais pura verdade e realidade. É duro, mas é o que deve ser dito. A batalha da mente é difícil. É difícil. Tanto é que a palavra leve, ela entrelaça tanto o coração contra a mente, como a mente. E não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor Jesus, ele nos resgata para sermos novas criaturas. Para realmente nos lavarmos constantemente com o Evangelho. E a gente precisa estar constantemente com o nosso coração, nossa leitura, nossa mente. A palavra fala: pense em coisas boas, medite coisas boas, fale coisas boas, ouçam coisas boas, para que o nosso coração ele não caia nas armadilhas, nas tentações do dia a dia e do diabo. Então, sim, a partir do momento que até tem uma discussão na internet, né, de pessoas aí que falam que creem na Bíblia, mas constantemente bombardeiam a Bíblia com dúvidas, que colocam dúvidas no coração das pessoas. Ah, por que Judas não foi salvo e Pedro sim? Porque Pedro se arrependeu, é só ler todo o contexto. Pedro ele traiu, Pedro ele negou. Quantas pessoas negam o Senhor? Quantas pessoas diante de uma situação difícil, quando tem que se posicionar e falar que é cristão, dá um passo atrás? Quantas pessoas? No serviço ou na roda de amigos? Quantas vezes você negou o Senhor? Mas Pedro, ele se arrependeu, ele chorou amargamente, chorou e se arrependeu. E Pedro ainda, o Senhor fala, quando tu se converteres, Pedro, cuida da tua igreja. Pedro ainda não era nem convertido. Muitos que casaram com o Senhor ainda estavam no processo de amadurecimento. Judas não, Judas ele traiu, ele já tinha isso no coração, o diabo trabalhou no coração. O diabo tenta trabalhar no coração das pessoas que têm uma inclinação a algo dessa terra. Apego às coisas, a desejos das coisas desse mundo. Então vê no que o seu coração está inclinado. Nós temos que entender que tem um mal agindo para que realmente você se destrua e destrua outras pessoas. Seja nos pequenos pensamentos ou contra si mesmo. Então sim, a tentar contra a própria vida, sim, a gente perde a salvação, sim. Porque a partir do momento que você, por mais que possa entrar alguns relativismos, a pessoa tem problema ali, usa remédio, tudo, gente, mas a questão é uma só. A partir do momento que você atenta contra si mesmo, você está negando o poder de Cristo em sua vida. Você não quer ter uma intimidade com o Senhor. Todo mundo vai ter uma batalha. Todo mundo que é chamado, ela saiu de algum lugar em trevas, ela saiu de alguma caverna tenebrosa de sua vida que ela vai ter que enfrentar constantemente. É porque as pessoas ela têm uma visão do evangelho, de ser cristão, que é assim, eu sou cristão, eu não devo enfrentar nada de ruim na minha vida. Eu devo viver uma vida plena, eu não posso ser pobre, eu não posso passar por dificuldade, eu não posso ter doença. Então você não está lendo o evangelho, você está lendo algum outro
você está tendo algum contato com outro pastor que está pregando uma outra coisa para você. Jesus nunca prometeu facilidade. Paulo fala, é necessário que nós passemos por tribulações. A palavra é bem clara enquanto a isso. É você que não está se atentando à palavra do Senhor. Todos os discípulos ali foram mortos, gente. Uns foram ao meio, outros foram outros viraram tochas humanas em meio a praças e ruas. Outros foram jogados no Coliseu. Eles deixaram de ser menos cristãos? De forma alguma. O próprio Estevão foi apedrejado. Então nós, como cristãos, temos que estar preparados para isso. Então não ache que por você ser chamado, você vai ter facilidades. Pelo contrário, aí é aí que você vai entender o que é realmente estar em uma batalha. Como eu disse em outro vídeo, as pessoas não entendem que elas estão em uma guerra. Nós estamos em guerra. O diabo está em guerra contra a igreja. Mas como diz, as portas do inferno não prevalecerão. Então, se atenta a isso. Pedro se arrependeu, Judas não. Foi tão grande o peso que ele carregou de ter traído uma pessoa inocente que ele se atentou contra si mesmo. Ok? Então nós temos que ser direto enquanto a palavra fala. O nosso desejo, desejarmos algo contra alguém, se nós desejarmos, a indiferença já é considerado como um assassinato com o irmão em Cristo. Porque você está desejando, você está planejando algo, e quem sonda o nosso coração é o Senhor. As pessoas ao seu redor não podem nem ver o que a gente pensa, não vê, não tem noção. Mas o Senhor está vendo o que você está construindo, está planejando dentro de si. Entenda, para enfrentar as batalhas da mente, a depressão, as angústias, irmãos em Cristo, oração, um apego ainda mais fiel ao Senhor. Somente Ele nos liberta das situações, somente Ele nos liberta do vício, somente Ele nos liberta das dificuldades e das angústias do dia a dia. Ele traz a verdadeira paz que o mundo não traz. Nós devemos clamar por essa paz. A partir do momento que nós não cremos nisso, que nós achamos que isso é insuficiente, nós estamos blasfemando contra o Espírito. Ok? Que esse vídeo possa edificar, fazer você buscar as Escrituras, buscar homens em Cristo. Tem grandes homens que falam do Senhor, que são tementes ao Senhor. Ore, busque o Senhor de todo o seu coração e não andais ansiosos por coisa alguma. Ansiedade também. Olha isso que o Senhor fala, não andais ansiosos. O amanhã já tem as suas próprias dificuldades, né? O hoje já tem suas próprias dificuldades. Ok? Que esse vídeo possa levar você a se ajoelhar, cair de joelhos, se arrepender e aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Tá bom? Que vocês tenham um dia abençoado, uma ótima sexta-feira. Que em nome de Jesus, seu coração seja fortalecido. Até o próximo vídeo. Se eu falei alguma coisa aqui, você tem dúvida ou que você não concordou, deixe um comentário com educação. Ok? Estamos aqui para ensinar, para aprender juntos, para caminharmos juntos. Eu carregar sua cruz e você a minha quando for necessário, meu irmão. Até mais.